Bom, a atividade de português era daquela apostila Aprender Sempre, né? Então, atividade 3, um pouquinho sobre o mundo animal, síntese dos textos de divulgação científica. O que significa a gente fazer uma síntese? A gente fazer um resumo, né? Um resumo, ele é um texto que contém as principais informações sobre determinado assunto que a gente está estudando, tá? Então, a gente fazer um resumo, uma síntese de um texto, é a gente recolher, né? A gente pegar as principais informações daquele texto. Então, vamos lá. Nessa atividade, vamos ler um texto de divulgação científica sobre animais. Os textos de divulgação científica têm a finalidade de divulgar um conhecimento, informando as pessoas a respeito de algum assunto. Quando lemos esses textos, precisamos nos ater, ou seja, precisamos prestar muita atenção aos principais pontos, pois normalmente são textos que nos trazem determinados conhecimentos. Nessa atividade, vamos extrair as ideias principais do texto e treinar nossa habilidade de síntese. Então, vamos praticar. A primeira questão e a segunda questão essas questões eram para vocês responderem antes de ler o texto, tá? Por quê? Porque ele está falando um pouquinho do conhecimento de vocês. Você já ouviu falar em tartarugas marinhas? Então, se vocês ouviram falar, vocês coloquem que sim. Se vocês não, vocês colocam não. 2. O que você já sabe sobre elas? Registre o que você já sabe. Você sabe alguma informação sobre as tartarugas? Ou seja, como que elas vivem, do que elas se alimentam, o peso delas, alguma curiosidade. Você já sabe alguma coisa? Então, se você sabe, você coloca aqui nesse espaço. Se você não sabe, você coloca aqui não, tá? Aí vamos ao texto. Leia o texto a seguir para saber um pouquinho mais a respeito desse animal. Tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas existem há mais de 150 milhões de anos. Seu casco é coberto de escamas de queratina, o mesmo material das nossas unhas. São encontradas em todos os oceanos do mundo e se alimentam de algas, peixes, águas-vivas, moluscos, ouriços e caranguejos. Vão prestando atenção nas informações, tá? Existem 7 espécies de tartaruga marinha: tartaruga verde, tartaruga cabeçuda, tartaruga de pente, tartaruga oliva, tartaruga gigante, tartaruga australiana e tartaruga de Kemp. A maior do mundo é a tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante. Ela pode pesar cerca de 700 quilos e chega a ter 2 metros de comprimento. A menor é a tartaruga oliva. Ela mede cerca de 60 centímetros. Somente as fêmeas saem da água. Elas voltam ao local onde nasceram, cavam um buraco e depositam seus ovos. Uma tartaruga fêmea coloca em média 130 ovos por vez. Assim que os filhotes nascem, correm para o mar. A corrida pela areia da praia até o mar é o momento mais perigoso na vida da tartaruguinha. Pequenas e frágeis, são alvo fácil para caranguejos, aves e outros bichos. De cada 1000 tartarugas que saem dos ovos, apenas 1 ou 2 sobrevivem. Olha só, gente. As tartarugas podem ficar fora da água por quanto tempo quiserem, desde que não se exponham ao sol e ao calor. Elas tiram a cabeça da água para respirar, mas podem ficar várias horas lá embaixo. Depois da leitura, selecione as seguintes informações sobre as tartarugas marinhas e registre. Aí ele deixa bem claro aqui, né? Se necessário, volte ao texto e leia novamente. Então, aqui ele está perguntando, alimentação, como que é a alimentação das tartarugas marinhas? Então, o que vocês deveriam colocar aqui? Algas, peixes, águas-vivas, moluscos, ouriços e caranguejos. As espécies de tartarugas marinhas. Então, a gente volta lá no texto. Tá aqui, ó.
Existem 7 espécies de tartarugas marinhas, né? De tartaruga marinha. Então, é o que vocês vão colocar lá. Então, vocês vão colocar todos esses nomes: tartaruga verde, tartaruga cabeçuda, tartaruga de pente, tartaruga oliva, gigante, australiana e tartaruga de Kemp, tá? Então, vocês vão colocar essas 7 espécies ali na resposta, que a minha não tá abrindo porque deu erro. Curiosidades. Curiosidades é algo que vocês acharam interessante no texto, né? A respeito da tartaruga marinha. Alguma coisa que vocês acharam interessante, tá? Então, aqui eu coloquei, só que vocês podem colocar outras, tá? Coloquei 2. De cada 1000 tartarugas que saem dos ovos, apenas 1 ou 2 sobrevivem. Podem ficar fora da água por quanto tempo quiserem, desde que não se exponham ao sol e ao calor. Se vocês quiserem, vocês podem colocar também aquela informação, né? Que somente as fêmeas que saem da água, né? Que as fêmeas, elas voltam ao lugar que elas nasceram. Muito legal isso, essa informação também é uma curiosidade, vocês podem colocar, tá bom? Um beijo!